Uma convidada muito querida, né, que é a Cláudia Melado. E é melado, gente, porque ela vai encharcar a gente de mel de amor, de carinho, de cuidado. Ela é do Cefa, né, nossa querida irmã. Hoje vai falar de um tema super bacana: o impacto dos pensamentos em nossa vida. Então, Claudinha, venha. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? E olha como ela veio toda bonitona. Obrigada, amor. Bom dia a todos. Já um tempinho sem vir, né? A gente faz falta de ver todos esses sorrisos, essas expressões aqui. E sempre muito bom nós podermos ter essa oportunidade de estudar, porque como nós vamos falar hoje do impacto dos nossos pensamentos na nossa vida, nós vamos ver que esses momentos que a gente está aqui no centro, ele é uma oportunidade única de tirar o nosso pensamento de pensamentos que a gente chama de monoideia, né, aquele pensamento repetitivo, para quem sabe trazer um pensamento aí um pouquinho mais positivo, um pouquinho mais de amor, de compreensão e tolerância. E uma das razões que eu decidi fazer essa palestra, né, esse estudo do pensamento, é porque eu ando com um pensamento muito perdido, né, para todo lado. E eu escutei isso com muita frequência. Muitas pessoas falando a mesma coisa. Falam, nossa, não consigo focar. Nossa, não dá, não consigo estudar, não consigo trabalhar. Enfim, cada um me passando uma experiência. Eu falei, nossa, eu também estou precisando. Deixa eu estudar um pouquinho mais sobre o pensamento e o impacto dele na nossa vida, porque a gente sabe que tem. Mas, às vezes, a gente fazendo um estudo um pouquinho mais profundo, dá uma ideia melhor, né, da razão desse impacto e, quem sabe, nos ajuda a pensar um pouquinho melhor, né? Então, nós vamos falar, então, sobre esse impacto dos pensamentos na nossa vida. E nós vamos começar com esse livro, que, aliás, ele vai ser um dos livros que eu mais vou utilizar aqui, que é Pensamento e Vida, justamente porque é um livro que, de forma direta ou indireta, ele vai estar falando sobre o pensamento. E essa frase aqui, logo no início do livro, me chamou muita atenção. A mente é o espelho da vida em toda parte. E eu li essa frase e confesso que não entendi muito, não. Mas como assim eu tenho uma facilidade muito grande de generalizar, conforme eu vou lendo, eu vou compreendendo. Mas como eu estava fazendo um estudo, e eu aprendi que quando a gente está fazendo um estudo, a gente deve ter o dicionário, né, que a gente nem sempre faz, mas quando a gente o faz, percebemos com mais facilidade o que é que o autor está querendo nos passar. Então eu vou trazer a definição de algumas dessas palavras e vamos ver se ele faz mais sentido para nós o que é que o autor Emmanuel, o autor espiritual Emmanuel, quer nos dizer. Ele fala sobre mente e espelho. Eu vou falar sobre essas duas. Mas, como nós estamos falando sobre o pensamento, eu vou trazer primeiro a definição do pensamento. E lá no dicionário, pensamento é ideia ou opinião produzida pela mente. E aí a gente vai ver no livro que o Emmanuel utiliza mente e pensamento ali com bastante frequência. Agora, mente é um pouco mais do que pensamento. Ele fala que, no dicionário, ele diz que mente é o elemento da pessoa que permite ser consciente das suas experiências, pensar e sentir. Olha que interessante, porque a mente é mais do que somente pensar, é mais do que somente cognição. É o pensar juntamente com o sentir. E o que é espelho? Superfície capaz de refletir a luz e as imagens de objetos e pessoas. Também existem metáforas do espelho como um sentido de autorreflexão, autoconsciência. Vamos modificar então essa frase, colocando aqui a definição dela. Então, a experiência de pensar e sentir reflete na nossa vida em todas as partes. Reflete esse pensar e sentir em todas as partes. Vou dar um exemplo para fazer mais sentido. Vou dar 2 exemplos. E o primeiro deles, um pouco mais impactante, vai fazer um ano que começou, ou já fez, um ano que começou a guerra da Ucrânia. Vamos voltar lá atrás, quando nós ficamos sabendo da guerra.
E imagine lá uma família que está vendo na televisão que o seu país está sendo atacado e a sua cidade é uma daquelas que vai ser invadida. Então eles começam de forma desesperada a pensar, e agora eu preciso sair daqui, preciso levar minha família para segurança, para um local seguro. E conforme essa família pega o básico que eles necessitam para sair, porque não sabe como vai ser, né, essa viagem, essa ida para um outro lugar, de repente aquela pessoa responsável começa a pensar, nossa, mas eu vou deixar para trás toda a minha vida. O que vai ser de mim? Vou deixar minha casa, vou deixar meu carro, meus bens familiares, porque nem todos poderiam ir embora, não é? Então aquela tristeza profunda invade o indivíduo. O pai de família, a mãe de família, ou seja, quem for. E vai até a estação do trem para pegar o trem para ir para um outro local. Não sei se vocês se recordam nos primeiros dias que aquelas pessoas que chegavam no trem, lá na estação, existiam milhares de pessoas na estação. Agora você imagina, você já está desesperado que você tem que levar sua família para a segurança, você já está com aquele sentimento de tristeza profundo de deixar as coisas ao seu redor. Quando você chega na estação e olha aquele mundaréu de gente, não dá mais desânimo ainda? Agora eu não escapo mesmo, o que eu vou fazer? E você vai caminhando pela estação com a sua família e você escuta algumas pessoas revoltadas, com muita raiva. Como eles puderam fazer isso? Quem pensam que são? Com muita raiva. Mais adiante passa para um outro grupo. Não vai ter jeito, não sei como vai ser da nossa vida, acho que vamos todos perecer. Caminha mais um pouco e mais adiante um outro grupo falando, não, há de ter uma outra maneira. Nós vamos achar uma outra forma de sair daqui do país. Com quem vocês creem que essa pessoa que está ali caminhando vai se sintonizar melhor? A de raiva, a de tristeza ou a de dinâmica, a de energia, a de quem vai fazer alguma coisa? A probabilidade de que vai se associar àqueles que estão lamentando é muito grande, porque tem ali a sintonia. Essa pessoa está correta, provavelmente pensaríamos se estivéssemos também nessa situação de tristeza. Porque você vai se associar com aquele que está com raiva, geralmente quando a gente está triste, note, a energia diminui. É por isso que quando uma pessoa está depressiva, ela tem menos energia para fazer as coisas. E aí você vai da depressão simples, mediana, até a profunda, que geralmente é aquela pessoa que não caminha, não faz nada, nem toma banho. Porque a energia vai embora. Agora vamos voltar lá atrás. Mesma família, saindo da sua casa, mesmo pensamento. Eu preciso levar minha família para fora daqui. Eu preciso encontrar uma maneira de pôr a minha família em segurança. Só que agora, ao invés da tristeza, vem aquela raiva. Quem essas pessoas pensam que são? Com qual das três elas vão se associar? Volta lá atrás, é uma pessoa dinâmica, uma pessoa ativa, uma pessoa que toma decisões, que busca por soluções. Com quem ela vai se associar? Então, olha o impacto que tem os nossos pensamentos na nossa vida. Associado à emoção, ela vai fazer com que a gente tome a rota A, a rota B ou a rota C. Olha que interessante, porque quantas vezes a gente não fala, é culpa de fulano que eu estou passando por isso? Será? É a vida? Será? Ou será que é a maneira como nós pensamos e refletimos na vida através desse pensamento e dessa emoção que nós estamos sentindo aí nesse momento? Mas o Emmanuel continua. Ele fala que nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória divina. Bom, já vimos que fazer uma tradução é importante, uma definição é importante. Então vamos definir ganga. A ganga, ela é a impureza que envolve o mineral, perdão. Agora olha que interessante, se nos seres primitivos aparece sob a impureza que envolve o instinto, o que isso quer dizer? Que a nossa mente e a nossa emoção, ela ainda está embaixo
dessa rudeza, né, dessa falta ainda de desenvolvimento do espírito. Então, lá nos momentos, na época primitiva, em que nós éramos lá os homens e as mulheres da caverna, a gente não tinha ainda essa capacidade de expressar a inteligência e expressar a emoção. Mas, nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Ilusão. Erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea, falsa ideia, falsa crença. Olha que forte. Então, nas almas humanas, surge entre as falsas ideias, as falsas crenças que salteiam a inteligência. Muito forte, porque nós estamos aqui e nós somos atacados constantemente por falsas ideias e falsas crenças. Já eu volto lá na frase, mas só para nós termos uma ideia. Quem conhece essa parábola dos homens cegos e do elefante? Porque ela representa exatamente o que acontece conosco. Nós temos essas falsas ideias e essas falsas crenças que muitas vezes tomamos como realidade. Nessa parábola dos homens cegos, cada um desses 5 homens cegos, eles pegam uma parte do elefante para definir o que é um elefante. Será que eles vão conseguir fazer uma boa definição? Um pegou a pata, o outro pegou a tromba, o outro pegou a orelha, o outro pegou o rabo. Será que você tocando a pata de um elefante, você consegue descrever um elefante? Não. Quem está tocando na orelha vai conseguir fazer uma boa definição de um elefante? Não. Ele vai fazer uma definição errônea e passar adiante uma ideia equivocada do que é ser um elefante. Ele está errado? Não. Ele está definindo a pata do elefante, a orelha do elefante. Então, quando nós expressamos as nossas ideias, nós expressamos a nossa ideia parcialmente. Quem garante que o outro não está também falando de uma forma parcial? Porque se um fala da pata, o outro fala da orelha, o outro fala do rabo, se a gente juntasse todas as ideias, nós talvez fizéssemos uma ideia melhor do que é Deus, do que é a vida, do que é a justiça e do que é o amor. Mas a gente pega um pedacinho só dessa interpretação e achamos que somos os donos da verdade. E aí eu vou falar assim, até um pouquinho dura, porque é para mim realidade e para muitas pessoas com quem eu converso, elas concordam. É verdade. Somos arrogantes, a gente pensa que sabe as coisas. Talvez nós espíritas já sabemos um pouquinho mais, porque a gente gosta de falar daquela eu sei que nada sei. Né? Então, com isso, a gente já sabe alguma coisa. E é verdade, nós sabemos muito pouco. Não é porque sabemos o espiritismo, que estamos há anos no espiritismo, que nos dá essa capacidade de saber tudo. Talvez a gente tenha uma ideia um pouquinho maior, porque dentro do espiritismo nós ouvimos várias outras ideias, de várias outras concepções, religiosas ou não. Né? Então, quando a gente se fecha para uma outra religião, para uma outra ideia, está não se permitindo a perceber um pouco mais da realidade. Isso significa que eu vou saltando por aí em todos os lugares? Não. Porque se você souber só um pedacinho da orelha, só um pedacinho do pé, só um pedacinho do rabo, você tem ideia do que é um pé de um elefante? Não. Você precisa de tomar mais tempo ali. Por isso que na casa espírita a gente estuda espiritismo. Por isso que quando você vai numa igreja católica ou presbiteriana, ou seja qual for, você vai escutar lá as crenças referentes a cada uma delas. Porque você primeiro precisa saber o seu pedaço. E depois você vai fazendo comparações com os restos para entender melhor. Porque se você sabe um pedacinho da pata, nem a pata você consegue descrever. Então, olha a importância de que a gente consiga manter-se firme na nossa ideia. Eu estou num centro espírita, deixa eu estudar espiritismo, porque eu sabendo o que é o espiritismo, quando uma outra pessoa vier falar comigo sobre a orelha do elefante, eu vou falar, olha que interessante. Isso daí que a pessoa está falando, eu já sei, ou eu não sei, mas o que eu posso acrescentar na minha ideia? Agora eu sei como fazer para acrescentar a minha ideia, e não ficar aí com um monte de pedacinhos de ideia, sem ter noção exata. Mas vamos voltar lá. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Ou seja, quando já estivermos num ponto mais de elevação maior, então nós vamos ser esse diamante lapidado, refletindo a luz divina, não é? Sendo capazes, então, de compreender a realidade maior. Sendo capazes de
entender o que Deus está realmente pedindo de cada um de nós, falando do amor, da justiça em toda a sua concepção. Vamos continuar com o pensamento de Emmanuel, mas agora no livro do Martins Peralva. E lá Emmanuel diz: a força do pensamento e sua consequente influenciação no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode e nem deve ignorar. E agora a gente já tem uma ideia muito melhor do porquê que o pensamento faz essa diferença tão grande. Já não é mais aquela questão somente de que o pensamento é energia e ele vai produzir alguma coisa. Agora a gente já tem noção de que é verdade, ele vai produzir alguma coisa, mas ele impacta diretamente cada momento das nossas vidas. Porque se eu me relaciono com alguém que pensa diferente de mim e eu não sou capaz de abrir a minha mente para isso, eu sou mais intolerante, eu tenho mais prejuízo, eu vou não permitir que a pessoa entre na minha vida e talvez contribua de forma positiva coisas que eu também preciso. Eu falei que eu ia passar 2 exemplos, e eu não passei o segundo. Então eu vou passar o segundo agora, porque ele é importante. Se o primeiro pensamento ele nos faz pensar bastante, ele é de impacto, mas ele não é uma realidade nossa. É verdade que a guerra está nos trazendo consequências, mas creio que todos aqui concordam que ninguém vive uma realidade como aqueles ucranianos estão experienciando a realidade deles. A gente não tem aquela realidade do ataque iminente, da casa sendo destruída, da fuga, né? Então vamos pegar um exemplo que é mais de acordo com a nossa realidade. Vamos dizer que a gente cresça numa família em que a família ela tenha ela tenha muitas dúvidas, ela tenha muito preconceito com o próximo. Então você cresce numa família em que o pai e a mãe falam: ó, cuidado, as pessoas lá fora são perigosas. Olha, alguém vai passar e te pegar. Fica aqui. Antigamente no Brasil, né, até falavam, né, olha a bruxa, o homem do saco e aquelas coisas todas, não é assim? E hoje em dia não é diferente, porque sem querer a gente acaba falando a mesma coisa. Olha, as pessoas da rua não prestam, olha lá aquele vizinho, olha o que ele fez, aparece alguma coisa na televisão, tá vendo? Olha, eu avisei, olha que coisa horrível. Então a criança vai crescendo com essa mentalidade de que aquele de fora de casa, ele não serve, ele não presta, não é uma pessoa boa. E que consequência, que impacto isso pode causar na vida, que causou e causa na nossa vida e causou e causa na vida da criança que está crescendo. É claro que você quer proteger o seu filho e não quer permitir que coisas aconteçam, porque de fato as coisas acontecem na vida. Mas se nós formos analisar quantas pessoas aqui nessa sala, não preciso da resposta, mas para que a gente pense, quantas pessoas nessa sala já foram assaltadas com uma arma, perderam um ente muito próximo, assassinados, ou tiveram algum problema tão grave com um vizinho ou uma pessoa não tão próxima que pudesse falar: não, realmente, olha, isso aconteceu comigo. Pouquíssimos dessa sala falariam isso. Porque a realidade é que a gente escuta casos pequenos lá fora, que são pequenos, e a gente traz como se fosse algo latente, que vai acontecer a qualquer momento na vida da gente, e às vezes não acontece. E isso faz com que a gente não se permita a conhecer o próximo, a amar o próximo, a tolerar o próximo. Porque quando você não tem pensamentos de raiva, de frustração, de irritação, de intolerância, o erro do próximo pode ser desculpado. Mas se você já entra com um pensamento de que o próximo não presta, será que você vai conseguir com mais facilidade tolerar o erro do outro? Então, aí outra vez para nós pensarmos. Olha o quanto o pensamento associado à emoção, ele faz com que as coisas aconteçam de uma forma ou de outra. Até pouco tempo atrás, as pessoas elas eram mais contidas. Não é que elas não tinham essa propensão de fazer coisas violentas ou de falar palavras pesadas e difíceis. Mas a gente vê que hoje em dia está muito mais presente. Com muito mais facilidade, as pessoas estão perdendo a paciência, a tolerância e fazendo coisas que a gente às vezes fala: uau, como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessas? E a gente já escutou
né, de amigos, vizinhos, daqueles que, perdendo o sentido, matam ou fazem uma situação grave, e eles falaram, nunca esperava uma coisa dessa pessoa. Mas é porque, escutando a notícia o tempo inteiro e só vendo coisas ruins, associa que todo o restante é dessa mesma forma. Então, olha a questão do pensamento associado à emoção, o quanto ele nos prejudica se nós não tivermos a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar bem que tipo de ideia eu estou me alimentando e que tipo de ideia eu estou reciclando na minha vida. Porque no fim do dia, o que é que a gente aprende no Espiritismo? Amai o seu próximo. Amai os vossos inimigos. Imagina, pior ainda, né? Então, é uma necessidade que nós temos de reconhecer que cada um de nós, imperfeitos que somos, vamos fazer coisas boas e vamos fazer coisas ruins. Não é? É fácil? Não é. Mas, se nós lembrarmos que nós estamos aqui para fazer esse trabalho, e justamente nós estamos aqui, esperemos que na escola terra, né, porque também existe a escola a terra hospital e a terra prisão. Então, esperemos que estejamos na escola terra e que aqui a gente esteja para aprender. Então, que tipo de pensamento eu preciso? Que tipo de trabalho eu preciso fazer comigo mesmo para quebrar padrões de pensamentos que eu trouxe já da minha infância? Que tipos de trabalho eu preciso fazer para trabalhar a minha emoção? Porque se você tem depressão, é provável que a sua emoção predominante seja de tristeza. Então, qualquer problema que você vai enfrentar na vida, você vai... né? Se você enfrenta com raiva, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Então, você vai ver que existe um padrão na sua vida e que é mais provável que você vai ter sentimentos de uma forma ou de outra, de acordo com que as coisas aconteçam na sua vida. O Emmanuel, ele vai falar no Pão Nosso que pensar é criar. E a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito nos campos dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Se nós temos pensamentos negativos, nós temos que trabalhar esse pensamento destruindo-o de uma certa forma. A gente vai, na verdade, transformá-lo, né, para um pensamento positivo. E se nós temos pensamentos positivos, a gente tem esse trabalho de mantê-lo, porque conforme as situações acontecem na vida, a gente pode, dar um passo para trás e começar a pensar de forma negativa. Então, se o pensar é criar, e talvez como encarnados a gente não perceba imediatamente o resultado ou as consequências do nosso pensamento, a gente pode lembrar que como desencarnado é imediato, né? Aonde está o nosso pensamento, aí está o espírito, se esse pensamento for associado à emoção. Então, o que vai acontecer é que, sem prestar muita atenção, a gente toma a rota A, a rota B ou a rota C. Então, apesar da consequência do nosso pensamento e da nossa emoção ser imediata, nem sempre nós vamos nos dar conta disso, porque vivemos muitas vezes no automatismo, tomando as mesmas atitudes e as mesmas decisões sem dar-nos conta. Mas como espíritos, pensa um pouquinho naquele pensamento mais feinho que você não gosta nem de lembrar que você teve. Agora, imagina você desencarnado e aquele pensamento vem na sua mente. E se você estiver associando com uma emoção, aquilo acontece para você. A consequência no espírito é imediato. Aí a gente começa a pensar um pouquinho no umbral, né? Nas colônias, e aí a gente começa a entender por que um e por que o outro. Com quem nós estamos nos associando, com quem nós, em vida, estamos nos associando. Porque depois de desencarnados, aí também nós estaremos. Porque é o cultivo desse pensamento com a emoção que faz com que nós sejamos ligados, aliados, né, a um tipo de espírito ou outro. Falamos muito da questão de manter o pensamento elevado para estarmos com espíritos elevados. É exatamente isso que ele fala aqui. E se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, ele fala: procures e acharás, pedis e obtereis, bata e abrir-se-vos-á. Se nós pensarmos nisso, o que ele está dizendo aqui? Que tudo nós podemos. E a gente pode pensar desde
O Segredo, né? Que, na minha opinião, e desculpa se alguém ama, adora, eu não gosto muito, porque eu acho ele muito comercial. Mas ele vai desde lá até o mais elevado, um pensamento de Emmanuel, de Joana e assim por diante. Então, tudo nós podemos. Daquele desejo mais comercial até o desejo mais elevado. Mas o que acontece? 2 coisas. O primeiro, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, a gente quer algo com muita vontade, com muita firmeza, aí os espíritos, nosso anjo guardião, com muito amor e carinho, vai lá, né, leva a gente para o plano espiritual quando estamos desdobrados em sono e fala, olha só, isso aqui não é bom para você. E aí você volta de novo lá para a carne de novo, né? Mas a gente fica lá, que nem criança, né? Batendo o pé porque quer. Mas em espírito concordou e aquilo não vai nos acontecer. Mas existe uma segunda razão que talvez seja a mais comum, que é a que nós pensamos uma coisa, queremos uma coisa da boca para fora, mas a nossa crença, o nosso pensamento é diferente, é contrário. E eu vou dar 2 exemplos. O primeiro deles é a riqueza. A maioria das pessoas querem ser ricos, não é assim? Todo mundo gostaria de uma forma ou de outra, ter mais dinheiro, ter mais possibilidades financeiras. A gente, às vezes, por brincadeira ou não, a gente fala, não, gostaria de ganhar ali no Powerball. Se eu ganhar, eu vou comprar um centro, eu vou ajudar, eu vou fazer, aquela coisa toda, né? Mas vocês já escutaram aquela expressão podre de rico? Podre de rico. Isso não é uma ideia contrária? Porque se você quer ser rico e você pensa que a outra pessoa é podre de rica, ou conseguiu aquilo tudo, mas com certeza fez alguma coisa, o que é que você está dizendo para você mesmo? Que uma pessoa, para ser rica, ela não é uma boa pessoa. E que só consegue ser rico aquele que faz alguma coisa errada. Agora, se você tem um pensamento de que eu preciso fazer as coisas certas, você vai ser rico? Provavelmente não. Dependendo com que intensidade e emoção você colocar nesse pensamento de que ser rico é uma coisa ruim, interiorizada, você pode falar o quanto você quiser, eu quero ser rico, que você não vai ser. Você pode ter aquela mediunidade de saber os números, e você vai se auto-sabotar, que toda vez que você chegar lá na lotérica, você não vai lembrar o número, ou qualquer coisa assim do gênero. É autossabotagem, porque você acha que é errado ser rico. Segundo exemplo, da saúde. Você faz tudo para ser saudável. Come bem, faz exercício, tudo. Vem aqui no centro. Nossa, não, uma maravilha. Mas o seu pensamento dentro de você mesmo é fora de balanço, é fora de harmonia. Se o teu pensamento dentro de você mesmo é fora de harmonia, será que você em espírito vai estar harmonizado? Provavelmente não. E aí, se o seu espírito não está harmonizado, que impacto ele tem no seu corpo? Um outro exemplo ainda mais comum. Eu faço tudo para ser saudável. Então, mas a minha família, todo mundo tem problema do coração. Ah, peraí, mas todo mundo da sua família tem problema do coração? Mas então você não quer fazer parte da sua família? Porque se você quer fazer parte da sua família, você vai criar uma aliança mental, espiritual, emocional, adivinha o que é que você vai ter? Um problema do coração. Porque se você não tiver, você não faz parte da família. E aí você é uma pessoa excluída, uma pessoa ruim. Imagina, você não faz parte, você não tem problema do coração como todo o restante da sua família tem. Ou seja, o que for. Então, quantas vezes a gente não fala da nossa doença como minha doença? Meu isso, meu aquilo. Já tomou, já se apoderou, faz parte integrante da personalidade. E agora, se não tiver a doença, vai ser o quê? Então, olha como que é interessante essa questão do pensamento. Porque parece brincadeira, mas não é. Existe na psicologia o que é chamado de doença psicossomática. O que é isso? A doença psicossomática, ela é aquela doença que ela vem do estado emocional. É como se você estivesse batendo a mão na parede constantemente. Se você bate 1, 2, 3, 4 vezes, talvez não aconteça nada. Depende da intensidade, né, que você vai bater a mão na parede. Mas continua batendo a sua mão na parede, todo dia. O que vai acontecer? De alguma forma você vai se machucar. Você vai machucar a sua mão.
Eu não vou fazer o exercício aqui, eu vou falar para vocês não fazerem o exercício aqui agora, mas quem tiver um tempinho, mais tarde ou um outro dia, façam. Imagina, pensa numa situação que você já teve na sua vida, em que você ficou irritado, frustrado, com raiva, seja qual for a emoção negativa que você tenha tido. E perceba no seu corpo aonde esse pensamento e essa emoção está te atingindo. E quando você perceber no seu corpo essa sensação, perceba se você já não teve essa mesma sensação nesse mesmo local em outras vezes, com outras emoções. Porque se você já teve, de duas uma, ou você já tem um problema de saúde, um problema aí nessa área, ou você vai ter. Isso é chamado de doenças psicossomáticas, porque é uma doença energética. A tua emoção causa esse problema físico. Você vai no início no médico e os médicos falam que está tudo bem. Você sai de lá com raiva, porque você sente dor de estômago, você sente dor na perna, você sente dor de cabeça, mas não acha nada nos exames. Até que vai chegar um momento em que você vai no médico e aí você tem algum problema nessa área. É porque a emoção fez com que aquele órgão fosse sendo debilitado, até que você agora tem esse problema de saúde. De novo, olha a importância dos pensamentos na nossa vida. Porque eles podem ter uma consequência imediata, mas eles podem também ter uma consequência de longo prazo, porque nós estamos constantemente no mesmo padrão de ideias. Então, é se perguntar, qual é o meu padrão de pensamento? O que é que eu estou pensando e como é que as minhas emoções estão refletindo nesse pensamento? Emmanuel continua. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, a qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quanto se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Me fez pensar esse trecho no livro Céu e Inferno. Quem não teve a oportunidade de ler o Céu e o Inferno, eu recomendo nem que seja só a segunda parte, porque o Céu e o Inferno ele é dividido em duas partes. A primeira parte ela é bem teórica, mas a segunda parte é interessantíssima. Ela fala sobre casos de pessoas que estavam aqui encarnados, e o que aconteceu com eles, como eles desencarnaram e como eles se encontravam no plano espiritual. E muito interessante, porque ela é dividido em espíritos felizes, espíritos sofredores e assim por diante. Há um caso que me chamou a atenção, em que um rapaz, ele gostou muito de uma moça e queria casar-se com ela, mas ele era de uma condição social inferior à da moça. E naquela época, né, lá pela época de Kardec, imagina, se hoje em dia já tem ainda umas dificuldades com a família, você imagina naquela época então. E a família não aprovou o relacionamento, porque o rapaz era de uma condição social inferior. E ele ficou muito revoltado, porque a moça ia se casar lá com um outro rapaz que a família aprovou. E ele ficou tão descontrolado que ele foi lá e matou o rapaz. Mas ele foi pego e ele ia ser executado. E antes de ser executado, ele se arrependeu. Ele reconheceu o erro dele, que não, né, foi um capricho da parte dele, ele poderia ter seguido a vida dele e não fez, causando lá a morte do rapaz. Porque ele se arrependeu, foi possível que ele reencarnasse com um período de tempo muito curto. E nessa reencarnação, ele iria se casar, ele iria ter filhos, ele iria trabalhar, e assim ele o fez. Mas ele mantinha dentro dele aquele pensamento de que ele não era uma boa pessoa, de que ele tinha feito alguma coisa errada, e ele se sentia culpado. Mas, fundamentalmente, o pensamento de que ele estava vivendo uma vida dupla, que as pessoas não sabiam que ele não era uma pessoa boa, invadia o seu pensamento o tempo todo. E apesar da família maravilhosa, dos filhos maravilhosos, do excelente trabalho que ele tinha, ele acaba atraindo para ele, não o rapaz que ele matou, porque esse já o havia desculpado, mas o pai do rapaz. E o pai do rapaz, ainda naquele processo de ódio, começa a obsediá-lo. E ele, com esse pensamento, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou uma boa pessoa, ele termina com essa obsessão do pai do rapaz, ele se mata. E aí ele vai ser chamado lá, Kardec vai perguntar para ele sobre as coisas que aconteceram, e ele vai dizer que ele tinha pego uma prova acima das suas capacidades.
E os espíritos falam que não é bem assim. Que quando a gente tem uma prova, ela é do tamanho exato dos nossos ombros, que a gente pode passar por ela, mas que por uma razão ou outra, a gente acaba às vezes falhando na nossa prova por causa dessa nossa falta de não termos feito alguma coisa. E no caso dele foi apesar de estar numa vida muito boa, ele não conseguiu trabalhar esse pensamento de que ele não era uma pessoa boa. Mas ele era um bom pai, ele era um bom trabalhador. Ele era um bom marido, ele era um bom filho. E ele não conseguiu focar o seu pensamento nessas coisas que faziam dele uma boa pessoa. Ele só conseguia focar nessa situação em que ele havia feito alguma coisa má. E ele não sabia sequer, ele se recordava, né? Porque foi numa vida anterior isso que acontecia, isso que tinha acontecido. Então nós vemos, de novo, quanto o pensamento dificulta a nossa vida se a gente não tomar cuidado. O sentimento de culpa é um dos piores tipos de pensamentos que a gente pode ter. Fizemos uma coisa errada, nos veio aquele sentimento de culpa, reconheça imediatamente. Puxa, é verdade, fiz errado. E agora? E talvez a gente não consiga resolver o problema imediatamente, mas a gente pode, pensando diferente, procurar agir melhor em outras circunstâncias, em outras situações da nossa vida, de tal forma que a gente consiga viver melhor. Porque as piores reações que a gente pode ter na vida são aquelas coloridas pelo sentimento de culpa. Vai seguir Emmanuel dizendo que os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, e vai mais adiante dizer os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, que é o que nós já falamos. Primeira parte, a questão da saúde. A segunda parte, a questão de uma obsessão, inclusive, né? Porque os nossos pensamentos, eles não estão alinhados de uma forma correta. Vou fazer uma ressalva aqui bem importante. Pensamento positivo é muito bom. É o que nós buscamos. Nós queremos pensar bem das coisas que nós estamos fazendo, pensar bem das pessoas, pensar de uma forma mais positiva em relação à vida. Com cuidado, porque as pessoas confundem pensamento positivo com pensamento mágico. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qual que é a diferença? A diferença do pensamento positivo é, aconteceu alguma coisa, a gente vai falar, não vai dar tudo certo. Ainda que neste momento eu estou atravessando esse momento de dificuldade, mas mais adiante vai dar certo. Um pensamento mágico não é assim, tudo vai dar certo. Agora, pensa bem, tudo vai dar certo. A casa caiu, tá tudo certo? Tá tudo certo. Não, a gente pensa que não. Porque naquele momento a emoção, o desespero é grande. Mas está tudo certo, de uma forma ou de outra, há ali uma experiência que eu tenho que passar. Talvez não tenha, muito provavelmente não estaria no meu plano reencarnatório perder uma casa. Não é isso, né? O nosso plano reencarnatório ele não vai a detalhes. Mas vem aí um aprendizado. Se por alguma razão eu não pudesse perder aquela casa, porque por A ou B, na minha vida, eu tivesse que estar naquela casa, seja porque meus filhos, seja porque eu mesma, seja por qualquer outra coisa, podia passar um tornado, destruir o bairro inteiro, a minha casa ficaria de pé. É verdade ou não é verdade? A gente já viu cenas assim, que você fala, mas como é que aquela casa ali ficou? A gente já viu carros destruídos e fala, como é que aquela família sobreviveu? É porque, se aconteceu, houve a permissão. Deus sabe até das folhas que caem das árvores. Imagina se não vai saber o que está acontecendo na vida da gente. É difícil a experiência? É difícil. Mas a gente pode passar por ela. É aquela história dos ombros. Nada que passa na nossa vida, nós não temos condições de passar. Basta que a gente tenha um pensamento recheado com mais fé. É verdade que nesse momento eu não consigo agradecer por isso que está passando. Porque parece até masoquismo, né? Mas uma razão há. Algo eu vou aprender aqui. Nesse momento eu não consigo nem pensar nisso. Entrego, Senhor, nas suas mãos, sigo adiante. E a gente sabe que é assim. Quantas vezes nós já vimos, por exemplo, de pessoas
em exemplos nos livros espíritas de pessoas que vieram para perder o braço e perderam somente o dedo, de pessoas que iriam, palestrantes falando que eles iriam desencarnar num determinado acidente, mas porque eles iniciaram um trabalho de peso, foi-lhes dado uma segunda chance. Quantas pessoas vocês já não ouviram falar, olha, eu senti isso como se fosse uma segunda oportunidade na minha vida? E talvez tenha sido, a gente não sabe, né? Mas como que o pensamento de gratidão faz com que eles tenham força de seguir adiante e passar continuamente pelas dificuldades da vida sem deixarem-se vencer por essas dificuldades? Se nós tivéssemos aqui, ou para quem tem, né, essa mediunidade de visão, talvez olhasse aqui e pudesse perceber ao nosso redor uma corrente mental e saberia se nós estamos, né, com um pensamento mais positivo, com um pensamento mais negativo, ou seja o que for. Porque a verdade é que todos nós temos essa vibração. Todos nós, através do nosso pensamento contínuo, não é um pensamento ou outro de negatividade que faz com que a minha vibração seja negativa. É um pensamento contínuo. Construção. Lembra lá no início que eu li, né, que a gente precisa do esforço para manter o pensamento ou destruir o pensamento? Então, esse pensamento contínuo que eu tenho, ele faz a minha vibração. Exemplo fácil. Quem que já teve a oportunidade de entrar num local ou conversar com uma pessoa e falava, nossa, que vibração pesada, né? E sentiu às vezes até mal. Fala, fui conversar com fulano, saí pior do que entrei. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falando sobre isso? Mas o contrário também é verdadeiro, né? Nossa, fui conversar com fulano, que maravilha, que paz. Fui não sei aonde, fui no centro. Só de ir no centro eu me sinto bem. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu estou me sentindo muito bem. Óbvio que se eu estou doente, eu fico em casa. Mas às vezes eu não estou me sentindo muito bem, eu estou com uma dor de cabeça, um pequeno mal-estar. Só de ir no centro, acaba, passa. Porque você é banhado por essa vibração boa, em que as pessoas estão com um pensamento melhorado, ainda que um ou outro talvez esteja com muitos problemas e não consegue manter essa vibração elevada, mas a maioria consegue. Entrou no centro, ela fala, nossa, deixei meus problemas lá para fora. Né? Então, como é bom quando a gente está nessa vibração. E que bom seria se nós conseguíssemos manter os nossos pensamentos elevados a tal ponto que nós carregássemos conosco mesmo essa vibração maravilhosa. E aonde nós estivéssemos, nós pudéssemos ser aquele que levasse essa vibração boa de dar suporte àqueles que estão ao nosso redor. Que normalmente isso não acontece, né? Acontece alguma coisa, a gente já se sente mais abalado. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Vou falar bem rapidamente aqui, porque eu acho que é interessante, a gente já está quase em 1 hora de palestra, mas eu acho que é interessante esse daqui, a questão do pensamento reto. A Suzana Simões fez recentemente uma palestra lá no Consul, é capaz que vocês encontrem online, em que ela fala sobre a força das almas, algo assim. E ela justamente vai falar sobre o pensamento, e ela vai falar sobre 8 passos do budismo para que a gente possa pensar melhor, para que a gente possa viver melhor. E tem um livro, que provavelmente foi da onde ela tirou, que é o livro Plenitude, da Joana de Ângeles, que tem esses 8 passos. Eu vou falar só de um, que é justamente o pensamento reto. Mas para que a gente possa ter um pensamento reto, a gente precisa vir de uma crença reta. Se nós conseguimos crer retamente, nós vamos conseguir pensar retamente. E o que é crer retamente? É saber aquilo que eu acredito e estar alinhado a esse pensamento. Exemplo, nós somos espíritas, a nossa crença é o espiritismo. Então, é ser reto no pensar como espíritas. Quando eu vou lá no espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, né? E todos aqueles ensinamentos, vamos lá na página do Sede Perfeitos, Homens de Bem. Quem que já leu aquele Homem de Bem, né? Você vai lendo next, próximo, né? Porque tem coisinhas ali que parecem fáceis, mas na hora que você começa a pensar que você vai fazer aquilo, fala, deixa eu ver o próximo, né? Não é assim?
E quantas vezes a gente consegue ser firme na nossa crença? Eu já escutei algumas vezes uma pessoa falar, de acordo com uma situação que estava passando, ela falava, esse daí só matando. Era espírita. Né? Confessem-se. Não se confessem. Mas alguém já teve esse pensamento aqui também. Eu já tive esse pensamento, imediatamente me veio à mente. Eu sou espírita, eu sou espírita, eu sou espírita, eu sou espírita. Né? Mas o que acontece? Olha como que é diferente quando a gente tem o pensamento reto. A crença reta, perdão. Eu sou espírita. Eu sei que se a criatura desencarnar, ela não vai ser presa no plano espiritual. Ela vai desencarnar. Ela pode ou não ser presa, entre aspas, né, no plano espiritual. Mas só que se ela for presa no plano espiritual, ela vai ser presa aqui também. Aonde que é melhor ela estar? Porque se ela desencarna e ela ainda tem lá a chance dela de continuar utilizando o seu livre-arbítrio até o ponto máximo em que fala, não, ok, chega, vai lá para a casinha, espera um pouco, porque você já fez coisa demais. Se não chegou a esse ponto ainda, a criatura está livre do outro lado. Se for alguma forma associada a você, e se a pessoa não gosta de você? Agora ela está lá do seu lado, te obsediando. Ah, não era melhor estar presa lá? Né? Então, olha o pensamento errado. E a gente tem pensamentos errados o tempo inteiro. Porque quantas vezes não acontecem barbaridades, e a gente vai falar que tem certas pessoas que a gente escuta as coisas que elas fizeram e a gente fica passado. Mas nem por isso a morte é a solução. Só Deus pode dizer o momento exato em que cada um vai para sua casa. Existe um dizer que se fosse bom, não morria. Não, se fosse ruim, não morria. Não é assim? Mas por quê? Porque é aqui que a gente aprende. É aqui que a gente passa pelas situações para ser um pouquinho melhor. Então, se não foi, é porque precisa ficar. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. Livro dos Espíritos, questão 89, nós até já falamos sobre isso. Vou passar rapidamente para a nossa última tela, porque esses livros da Joana, pelo Divaldo, é impressionante. A gente lê, para quem está fazendo palestra, é uma bênção, porque ele é um resumo daquilo que a gente precisa falar. Olha a mensagem, a mensagem 17 da Vida Feliz. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Né? Um resumo daquilo que nós falamos aqui hoje. Um resumo, assim, muito bom, que faz com que a gente reavalie tudo aquilo que estamos falando. Tudo que falamos aqui nesse estudo. Então, precisamos de incentivo, precisamos de uma palavra positiva. Nós temos tantos livros na nossa doutrina que fazem isso. Busquemos as boas mensagens para que a gente possa estar mais capacitados a pensar melhor. Conforme pensamos melhor e mantemos uma atitude de mais fé, de mais coragem, de mais otimismo, nós vamos enfrentar as situações da vida com mais facilidade. Com mais facilidade, não é mais fácil, com mais facilidade, certo? Então, que possamos ser capazes de analisar os nossos pensamentos para que a gente viva melhor a partir de hoje. Para que sejamos capazes de tomar atitudes na nossa vida que vai fazer com que a gente saia desse ciclo, desse padrão de repetição que a gente vive, buscando cada dia viver um pouquinho melhor, um pouquinho mais feliz. Que o Senhor nos ampare a todos, nos fortaleça e nos inspire hoje e sempre.